Ah, o Nightbot tá com preguiça. Deixa ele quieto lá, tá? Depois a gente vê isso aí. Então, pergunta interessante aqui do DNA, DNA Reverso. DNA Reverso mandou uma pergunta aqui, ah, mandou uma pergunta aqui bem que é interessante, né? Egum é espírito obsessor? Egum é espírito obsessor? Não, não. Vamos começar que não é espírito obsessor. E aí, e eu não estou nem falando por causa do termo obsessor, que esse termo obsessor ele vem do espiritismo kardecista, tá? Na verdade, na Umbanda, a gente usa o termo quiumba, tá? Ou zombeteiro, etc, etc, etc. Ah, então, Egum não é espírito obsessor, ou DNA. O Nightbot acordou. Egum, e aí na maioria das religiões, a gente tem algum tipo de referência, por exemplo, a espíritos, né, que vagam entre nós, tá? E, de uma maneira geral, esses espíritos eles são vistos como entidades negativas, ah, entidades más ou entidades demoníacas. E tem, por exemplo, culturas religiosas, né, que vêm como tem os anjos e entidades benignas, né? Mas geralmente elas atribuem a essas entidades boas como anjos e as más como outras formas de falar. Mas a gente tem que falar da maneira da Umbanda. Então, as religiões, né, que não estão ligadas, por exemplo, ao espiritismo, ao catolicismo, elas são religiões populares, como a própria Umbanda, a gente nomeia esses espíritos, né, como eguns, tá? Qualquer espírito desencarnado como Egum. Na cultura popular, esse tipo de espírito ele também pode ser nomeado, como tu falou, como obsessor, como encosto, como zombeteiro, né? E tem gente que chama de demônio. Mas é um erro, porque eu vou tentar dar um apanhado aqui mais ou menos. Geralmente, esses espíritos com menos evolução, né? Que estão espíritos, evolução não é nem a palavra certa, mas por exemplo, espíritos que não conseguem aceitar a própria morte e aqueles que não se desapegam à matéria ou que realmente querem fazer alguma coisa de maneira vingativa a outros irmãos, a gente não chama de egum, a gente chama na nossa religião de zombeteiro, tá? Então, a gente pode observar que tem um uso grande de popular de pessoas como o DNA falou ali, chamou de obsessor, né? Mas tem pessoas que chamam de encosto, tem gente que chama de zombeteiro, tem gente que chama de vampiros, né? Então, a visão da Umbanda sobre esses espíritos tão desencarnados, então ela fica um pouco diferente dessas outras práticas, né? Então a gente tem esses dois termos, que é Quiumba e Egum. O Egum, ele é um espírito desencarnado por si só. Então assim, ó, todo espírito desencarnado é um Egum, mas nem todo Egum é um Quiumba, por exemplo, né? Mas não tem a ver com grau evolutivo, com grau nada. É o espírito morto, é um quiumba. E é um egum, perdão, um morto é um egum. Por que, que eu estou falando que nem que o egum não quer dizer que é um obsessor? Por quê? Tem um espírito que simplesmente desencarnou e ele está morto, ele morreu e ele vai seguir a caminhada do jeito que tiver, do jeito que ele acreditar, vai fazer a sua transição espiritual conforme a sua vontade, a sua crença, enfim, né, conforme ele tiver liberdade para fazer. Né? E outros, eles se mantêm no mundo material e eles não conseguem se desapegar, eles não conseguem se desvincular de sentimentos como ódio, como vingança, né? E aí sim, esses espíritos, eles são os zombeteiros, eles são alguns quiumbas, né, que chamam, né? Mas Egum não quer dizer que ele está ligado à questão de obsessor ou de quiumba, tá? Agora, o Quiumba a gente tem que atentar aqui uma questão que geralmente foge dos nossos diálogos e nas nossas conversas e também dos ensinamentos aos nossos filhos. Tem gente que acredita que os Quiumbas eles são ignorantes, mas eles não são. Os Quiumbas eles têm um certo grau de conhecimento, um certo grau
de evolução, e pode-se dizer que nem as pessoas falam de evolução é baixa, não sei o quê, mas eles têm um certo grau de preparo e de estudo magístico no campo espiritual. Às vezes, eles são confundidos com esses zombeteiros, mas eles são espíritos que têm um grau de consciência muito grande. Então, eles sabem o que necessariamente estão fazendo. Eles não são desavisados, eles fazem a maldade porque querem. E aí, esses quiumbas, eles podem atuar de diversas formas, né? Como, por exemplo, se conectar a outros espíritos que estão mais enfraquecidos e buscar tirar as forças dessas pessoas. Mas esses quiumbas, eles são mais estratégicos, eles são mais precavidos. Geralmente, eles pegam aqueles eguns, que nos casos, eles estão muito ligados à matéria, estão perdidos, estão com ódio ainda, estão a sua raiva, pensando com pensamentos de vingança ou a vícios da terra ainda. Esses quiumbas utilizam-se desses espíritos para buscar energia nos nossos irmãos, em nós, nos encarnados, e eles usam esses espíritos para chegar em lugares de energia mais pesada, mais densa, e sugar a energia dos irmãos encarnados, nós, no caso, e alguns casos eles vão se utilizar da energia de uma família toda, por exemplo, isso pode causar a ruína da família. E dependendo da forma que eles atuam, né, os quiumbas, eles recebem essa energia desses espíritos que são enviados. E aí esses espíritos enviados, eles podem ser chamados de zombeteiros, do jeito que você quiser. Mas o que a gente não pode cometer um equívoco de achar que Egum é espírito obsessor. Não é. Que fique bem claro a diferença aqui. Egum é espírito. Então, todo todo quiumba, todo obsessor, ele é um Egum, mas nem todo Egum é um obsessor ou um quiumba. Tá certo? DNA reverso. Espero que eu possa ter te ajudado.